1 Reis capítulo 6. A partir do verso 11, eu quero ler apenas 3 versículos. Primeiro Reis, capítulo 6, verso 11. Se alguém tiver sem a Bíblia, acompanhe a projeção. Diz a palavra de Deus: Então a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: Quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprindo para com você a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. Deixa eu só corrigir ali no versículo 12, né? Ele diz ali: andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai. E aí sim, no 13, ele diz: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. Amém, igreja? Você pode curvar sua cabeça mais um minuto? Amado Deus, querido Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos em Tuas mãos esse momento, agora o momento da palavra, pedindo direção, pedindo a sabedoria do alto, sabedoria dos céus. Que não venha eu, pois sou humano como qualquer outra pessoa, mas o Senhor, eu posso usar esse canal, Senhor, usar esse instrumento, fazendo a Tua vontade, Senhor, acessando, como diz a palavra, que é poderosa, como a espada, mais poderosa que a espada de 2 gumes, a ponto de penetrar, Senhor, nas profundezas, no interior de cada ser agora, desvendando, Senhor, trazendo à luz a verdade, quebrando a mentira, o engano que muitas vezes está estabelecido ali no coração, na mente, Senhor, que a luz da Tua palavra seja desmascarado o engano de Satanás, o engano das emoções, da carne, Senhor, e que a verdade venha trazer liberdade, venha trazer clareza, venha, Senhor, manifestar o Teu querer e a Tua vontade. Leva cativo a obediência de Cristo, todo pensamento e todo sentimento nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. A igreja diga amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, nós lemos aqui um trecho de um grande legado, né? Que foi deixado de pai para filho, um legado que foi deixado de Davi para Salomão, Deus cumprindo em Salomão aquilo, ou promessas feitas em Davi. Quantos creem que Deus, Ele quer fazer isso também na nossa família? Quantos creem que Deus também, Ele quer abençoar você, mas Ele quer que os seus filhos sejam uma bênção? Quem crê, diga amém. Deus quer que você seja uma bênção, mas que você deixe um legado para o seu filho, mas não só para o seu filho, mas que você deixe um legado para as pessoas que convivem com você, que você deixe um legado de servir ao Senhor, que você deixe um ensinamento, que você deixe algo que mesmo após a sua morte, permaneça aqui na terra. Davi já havia morrido. Davi, pai de Salomão, foi um homem segundo o coração de Deus, foi, eu arrisco dizer, o melhor rei que Israel já teve, mas ele já havia morrido, mas as promessas de Deus continuavam lá, as promessas de Deus continuavam se cumprindo por meio de Salomão, né? Inclusive promessas, aquilo que Deus prometeu a Davi se cumpre até hoje no povo, na nação Israel, o povo de Deus, agora abrangendo também os que foram resgatados por meio de Jesus, a saber, você e eu, a igreja, você também é povo de Deus, quero ouvir um amém? Você também é o povo adquirido, o povo escolhido, a nação santa, porque Jesus morreu na cruz e nos resgatou os gentios das trevas para a luz. Se cumpriu o que Isaías falou, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e essa luz é Jesus que está aqui. Quero ouvir um amém, igreja? Então, Davi havia sonhado muito com esse momento. Que momento era esse? O momento da construção do templo ao Senhor. Não havia um templo
ao Senhor. É claro que o templo daquela época, a estrutura, a forma de culto era totalmente diferente, né, do que nós temos hoje, mas também era um local de adoração. Já existia o tabernáculo, né? Falamos aqui, né, acho que um mês atrás mais ou menos, sobre a montagem do tabernáculo, as ofertas para que se fosse construído o tabernáculo, né, e aquela palavra foi muito marcante para a minha vida. E agora, né, Salomão está edificando um templo ao Senhor. E eu estava fazendo uma leitura sobre isso hoje. Pensa num negócio caprichado, detalhista, né? Pensa numa obra, né? Era tudo pré-moldado, Ivone, né? Eles mandavam construir uma pedreira, as peças vinham prontas, a ponto que o relato bíblico vai dizer que não se ouvia nem martelo batendo. Ferro, né? Não tinha barulho de ferro, tudo que tinha que ser feito, e imagina aquelas paredes revestidas de ouro por dentro, outras de madeira, de cedro, e aquela obra eu fiquei lendo os detalhes, como Deus instruiu Salomão, como Salomão estava dedicado diligentemente, como deve ser feita a obra do Senhor, com diligência. Quando você servir, está ali na recepção, está ali evangelizando na rua, está ali atendendo as crianças lá na salinha, está ali na mídia, está aqui no altar servindo, nós temos que dar o melhor que nós temos. Talvez alguém olhe para o seu melhor e diga assim, não gostei, não tem problema, não é para ele, você está fazendo para Jesus, quero ouvir um amém. E Jesus sabe quando é o teu melhor, dentro da sua limitação, da minha limitação, Deus conhece o nosso melhor. E eu fiquei lendo ali, vendo como Salomão estava dando o seu melhor, ele estava dando o melhor que ele tinha, que ele podia. E as coisas, né? Imagina, não se ouvia nem martelo, nem barulho de ferro, porque o ferro na época era usado para guerra, né? E ali era um lugar de paz. É claro que é outra realidade, mas eu quero te destacar a excelência. Tudo que é feito para Deus deve ser feito com excelência, dando o nosso melhor, aprimorando sempre, melhorando sempre, evoluindo sempre. E quando a gente fala feito para Deus, você pensa assim, igreja, 4 paredes, templo, altar, varrer o chão, pintar, né? Tem tanta coisa que a gente tem que fazer aqui ainda, mas não é isso, também, mas começa lá na sua casa, como você trata a sua esposa, começa lá na tua casa, como se relaciona com seu esposo, com seus filhos, porque a Bíblia diz, tudo o que fizeres aos homens, faça como o Senhor, como sendo para Deus. Então nós temos que viver uma vida com excelência, no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja, onde você estiver, dê o seu melhor. Salomão estava fazendo isso. E aí aqui é uma série de relatos. Se você pegar aqui o capítulo 5, né, o capítulo 6, é só falando os preparativos no 5 para edificar o templo. No 6, Salomão edifica o templo, que é onde nós estamos aqui no capítulo 6. Ele constrói, ele cobre o templo, né? Nós vamos chegar lá também aqui na nossa obra, em nome de Jesus, vamos cobrir, vamos fechar, vamos fazer o altar, vamos dar o nosso melhor em nome de Jesus, amém, igreja? E ali é só um monte de relato do que Salomão está fazendo, do que tem, e depois continua lá, como vai ser o Santo dos Santos, os 2 querubins, a ornamentação das paredes e das portas. Então aqui são relatos, mas de repente o que me chama a atenção, quando eu estava lendo hoje de manhã esse texto, que no meio desse monte de relato, chega o versículo 11 do capítulo 6, vamos reler? Projeta para a gente, capítulo 6, versículo 11, então do nada, enquanto Salomão estava trabalhando, enquanto Salomão estava organizando, enquanto Salomão estava servindo, versículo 11, então a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo, vamos parar por aí, o templo foi construído com excelência, Salomão dando o seu melhor, amém, igreja? Diligência, capricho, como a obra deve ser feita. E então, de repente, se ouve a voz de Deus. Assim será na sua vida. Enquanto você serve, enquanto você dá o
melhor. Deus, Ele vai falar com você. E Deus não vai falar com você só nos momentos extraordinários, um grande mover, o seminário que vai ter, o culto de domingo. De repente, sabe aqueles cultos que são diferenciados, parece que, né, a gente não sabe se a igreja subiu ou se o céu desceu. Lembra desse louvor? Né? Que a presença de Deus está ali palpável. Não, não é somente aí. Deus quer falar com você no teu dia a dia, enquanto você está trabalhando, enquanto você está lá com a sua família, quando você levanta de manhã para trabalhar e vai ter o seu tempo diário. Deus quer falar com você. E quando Deus vê um coração diligente, Deus fala. Quem crê, diga amém, querido.